Eu me recordo da história do Chico, que estava com uma dor terrível na cabeça. Sofria de um problema de vista que exigia que ele fosse de Pedro Leopoldo a Belo Horizonte de trem para fazer tratamento. Ele estava no começo da mediunidade, sofrendo todas as pressões das pessoas, a incompreensão dos que não entendiam o fenômeno. Daqueles que exigiam sempre mais e mais e mais e mais e não lhe ajudavam em nada. Não tinha a compreensão dos próprios parentes. Estava então na estação de trem. Tinha que ir e além de tudo estava doente. Fazendo o bem, esquecendo de si mesmo, ajudando todos os que podia, ainda estava doente. Da vista e com uma pressão na cabeça que ele tinha vontade de morrer. E então ele começou a pensar, sentado sozinho na estação de Pedro Leopoldo, que até hoje existe, pensando em morrer, que não valia a pena viver daquele jeito, que a vida era ruim, que ele não queria nada demais, ele só não queria sofrer como estava sofrendo. E então está desanimado e está chorando, sozinho. Ele não tem dinheiro, nunca teve. Emmanuel dizia a ele que, no caso dele, era preferível que lhe faltasse 1 milhão a que lhe sobrasse 1 centavo. Ele só tinha o dinheiro da passagem, de ida e de volta, e o dinheiro para ele comer alguma coisa. Uma coxinha no trem, que era tudo que ele ia comer naquele dia. Está chorando sozinho na estação, quando sobe a plataforma um grupo que carrega a bandeira do divino e que naquela época, como ainda hoje, fazem a tal folia de reis. Quando as pessoas na tradição do sertão, da zona rural, vão comemorar no dia 6 de janeiro, o dia de reis. Eles então andam com aquela bandeira pedindo esmola, pedindo ajuda, para arrumar recurso, para dividir com os miseráveis, os pobres. Eles então, 5, 6 homens carregam a bandeira e onde encontram uma pessoa, eles param e pedem. Tem a pessoa alguma coisa para dar ou não? O único pobre que havia na estação era Francisco Cândido Xavier, sentado, chorando, com dor, com problema de vista. Então eles se aproximam e um deles estende a mão para Chico. Chico conhecia porque era daquela região. Poderia falar, ai meu filho, eu não tenho nada, eu sou tão miserável, eu estou precisando de ajuda. Estava chorando, inclusive, pelas dores que carregava. Mas ele enfiou a mão no bolso, contou as moedas que ele tinha para pagar a ida e a volta, quanto lhe custava o trem, e tirou aquilo que ia comer, que era uma migalha, dentro da migalha que ele possuía. E aquela migalha, que era o sacrifício da sua alimentação, ele pôs na mão do homem que lhe pediu. O homem não olhou quanto era, sabia que não era quase nada, mas disse, meu filho, agora então você se posicione que nós vamos te abençoar com a bandeira. Chico conta que então ele se ajoelha sozinho na estação e os homens começam a cantar em volta dele. E debruçam a bandeira e começam a passar a bandeira do divino sobre ele. E cantam em gratidão, pedindo que Deus o abençoe, pedindo que o divino, os divinos reis pudessem dar-lhe o que fosse necessário para ele ser feliz. E ele então começa a sentir que alguma coisa diferente ocorre com ele.
ele começa a sentir que começam a arrancar-lhe da sua cabeça algo que o está espremendo com uma dor terrível. E depois que os homens terminam de abençoá-lo e vão embora, ele se senta de novo e não tem mais nenhuma dor. E alguém lhe diz: você nunca, meu filho, vai estar desassistido. Chega o trem e ele vai, sem nunca mais pensar em morrer. Conta ele. Daquele dia em diante, ele nunca mais pensou em tirar a vida ou morrer pelas dores que ele tinha que enfrentar. A bênção do Senhor chegou pelas mãos mais inesperadas. E se ele tivesse dito: eu não tenho nada para lhe dar? Quando nós entendermos o que significa a nossa renúncia, ela é muito maior, é muito mais importante do que quanto você está entregando. É quanto aquilo te custou. É o mesmo caso da viúva, das 2 moedas no gasofilácio, nas oferendas. Você imaginar que alguém consegue deixar de querer morrer porque deu o preço talvez de uma coxinha, a única coisa que ele ia comer. Deus sabe. Mesmo que ninguém saiba.